e vamos aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus. Meu nome é pastor Júlio Reis, estou falando aqui diretamente da nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Codó, no Maranhão, e é um prazer sempre compartilhar das boas novas do Evangelho com as pessoas. Hoje estamos antecedendo a Sexta-feira Santa. Hoje para nós aqui é um domingo. Eu não sei que horas, que dia você vai estar ouvindo essa mensagem, mas para nós aqui é o domingo que o pessoal conhece como Domingo de Ramos, onde Jesus entrou em Jerusalém e foi recepcionado através dos louvores. O pessoal derramava ali os ramos diante dele quando ele adentrou Jerusalém. E sempre que chega esse período, eu sempre gosto de meditar na Bíblia Sagrada e entender o que o Espírito Santo quer para nós naquele tempo, no caso, este tempo. E ao ler as Escrituras, quero convidar você que está em casa a abrir também para nós, lá em Lucas capítulo 19, você que está em casa, Lucas 19, deixa eu compartilhar algo da parte de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre entendermos o tempo de Deus. Às vezes nós não entendemos o tempo de Deus, e isso é algo muito sério. Quando eu e você não entendemos o tempo de Deus, a gente estando atrasado ou querendo passar à frente, nada disso vai nos ajudar. Pelo contrário, se você quiser colocar a carroça na frente dos bois, não vai resolver. E se você estiver atrasado, também te atrapalha demais. A verdade é que nós precisamos estar no tempo de Deus para a nossa vida. Diga: eu preciso estar no tempo de Deus. Hoje então vai ser esse o assunto que eu quero tratar com você: estar no tempo de Deus. Quando Jesus então está entrando em Jerusalém, a imagem é essa aqui, capítulo 19 de Lucas, lá no verso 41, diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, o que Jesus fez, pessoal? Chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, pelo menos hoje, o que a sua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Para um pouquinho por aí, vamos entender isso aqui. Talvez as pessoas pensem: poxa, Jesus deve ter entrado feliz em Jerusalém ao receber os louvores, porque a Bíblia Sagrada declara que as pessoas diziam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Colocavam os ramos ali diante dele enquanto ele estava passando. Aparentemente ele foi muito bem recebido, mas a Bíblia Sagrada diz que quando ele entra e ele vê a cidade, a Bíblia Sagrada diz que ele chora. E por que Jesus chorou, pastor? Ele chora porque ele sabia que aquelas pessoas não entendiam o que estava diante deles, o que pertencia a eles de fato. Jesus está chorando porque pessoas estão ali, até reverenciando Ele, mas não entendiam o que pertence a elas. Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, estamos buscando a Deus, mas ainda não entendemos o que Deus tem para nós. E por que não entendemos? Ele mesmo disse: porque os seus olhos estão encobertos. Por isso vocês não entendem o que realmente eu tenho para vocês. Vocês não entendem o que está prestes a acontecer quando eu entregar a minha vida por completo por cada um de vocês. Vocês não entendem, e isso faz com que eu chore. Então Jesus está chorando por pessoas não entenderem o que realmente Deus tem para elas. Porque enquanto você não entende, você não vive. A gente só vai passar a desfrutar daquilo que você passa a entender. Se você não entende, você não vive. Eu só pude vivenciar, experimentar a cura quando eu entendi que Deus curava, e eu entendi a maneira como Deus curava. Talvez eu não contei esse testemunho para você aqui em Codó, mas em outras igrejas já contei esse testemunho. Quando eu era pequeno, a minha infância, a minha mãe, ela sempre teve problema conosco,
porque eu e meus irmãos vivíamos doentes, principalmente eu. Eu não podia pisar descalço, porque eu já ficava gripado. Se eu metesse a cara do lado de fora da porta, já pegava um resfriado. Minha mãe vivia nos médicos comigo e também com os meus irmãos. Não era fácil. E eu lembro que quando eu fui para a igreja, eu tinha bronquite, daquelas que a gente fica até sem ar. E eu lembro que eu comecei a aprender sobre cura. Fui entendendo, o pastor foi explicando, aquilo foi entrando no meu coração, a mente foi se abrindo. Eu falei, poxa vida, então quer dizer que é desse jeito. E eu aqui pensando que era só ter fé, mas existe um caminho a trilhar, existe entendimento da parte de Deus que eu preciso receber para poder alcançar isso. E eu fui buscando, e à medida que o pastor ia explicando sobre este assunto, eu comecei também a ler na Bíblia passagens que Jesus curava as pessoas, e eu começava a perceber o que essa pessoa fez para ser curada. Que palavra foi a que Jesus liberou para essas pessoas e elas alcançaram a cura? Eu comecei a me interessar por isso. Eu falei, eu também preciso. Se é verdade o que está escrito aqui, isso precisa acontecer comigo, isso pertence a mim. E eu comecei a estudar sobre isso, ler na Bíblia esse assunto, até que teve um dia que eu estava em casa tomando os remédios, e eu tinha que tomar, porque senão eu não conseguia nem ficar bem. Para dormir era uma luta. E naquele dia eu falei para mim mesmo, hoje eu não vou tomar o remédio, hoje não. Se é verdade o que está sendo pregado, e se eu realmente tenho entendido tudo que é preciso entender para alcançar esse milagre, então é hoje. Tudo que é na Bíblia que fala sobre esse assunto eu busquei, eu fui a fundo. E agora é a hora de eu colocar a minha fé em prática. Eu lembro que na ocasião eu fui deitar, minha mãe falava, tem que tomar o remédio, não esqueça. E eu falei, hoje eu não vou tomar não. Menino, pelo amor de Deus, você tem que tomar. Você sabe que você não vai conseguir dormir. Eu falei, não precisa. Se Deus não me curar até amanhã, tudo bem, eu volto a tomar remédio. Mas se a palavra de Deus é a verdade, quando eu acordar amanhã, eu não vou ter mais esse negócio de bronquite. Irmão, eu vou falar para você, foi a pior noite da minha vida. Foi guerra espiritual. Cada vez que o meu peito roncava e eu ficava sem ar, eu dizia, Jesus, eu estou curado, pelas tuas pisaduras eu estou curado. E aí eu tossia, e aí que ficava sem ar mesmo. E minha mãe, toma o remédio. Eu falei, não, deixa por hora. Se amanhã eu não ficar bem, eu volto a tomar. Mas hoje não. Hoje eu vou pôr em prática tudo que eu acredito, tudo que eu entendi. Agora eu vou mostrar que eu acredito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que mostrar para o meu Deus que eu acredito. Não é um acreditar sem base bíblica, é um acreditar com base no entendimento. Deus queria que eu entendesse, eu busquei entendimento, e agora eu estava colocando a minha fé em prática. E comecei, Deus, eu não aceito. Irmão, a noite todinha fui vencido pelo cansaço, adormeci vencido pelo cansaço, já exausto, quase de manhã. A guerra foi grande, e parece que quando você não está bem, parece que a hora não passa. Até que eu adormeci. Irmão, quando eu acordei no outro dia, o peito limpo, não tinha mais cansaço, não estava mais tossindo. Eu falei, meu Deus, eu consegui. Enfim a vitória chegou, enfim o que me pertence veio até mim. Você consegue entender isso? Jesus está chorando aqui porque o que pertencia àquele povo, o povo não iria desfrutar, porque os olhos deles estavam encobertos. Por isso Jesus está chorando. O fato de você não entender em sua totalidade aquilo que Deus tem para você, faz com que você não consiga viver. Então a entrada de Jesus em Jerusalém estava com esse pesar, por saber que aquelas pessoas não entendiam. E o fato de você não entender gera consequências. E ele explica isso. Vamos dar uma olhada? O verso
Vamos ler o 41 novamente para fazer sentido e a gente vai seguindo. Olha lá, verso 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Quer dizer, você não consegue enxergar. Aí, qual é a consequência disso? Verso 43. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, tomarão o que é teu, e te estreitarão de todas as bandas, vão te apertar, e te derribarão, vão te derrubar, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Meu Deus do céu, Jesus é como se ele tivesse falado exatamente o que iria acontecer com a gente hoje. A falta de entendimento do que Deus realmente tem para mim e para você faz com que isso aqui aconteça. O inimigo nos cerque, nos aperte, tira o que é nosso, nos derruba, a nós, nossos filhos, nossa família. E tudo por quê? Jesus termina dizendo: porque você não entendeu o tempo da visitação. Você não entendeu qual era o tempo de Deus para a tua vida. Era Deus querendo reconciliar e você não queria reconciliação. Deus falando com você sobre conserto e você não queria se consertar. Deus falando sobre perdão com você, mas você não queria perdão, você queria continuar pecando, queria continuar fazendo a coisa errada. É Deus te repreendendo, porque esse é o tempo talvez de Deus para alguns. É Deus alinhando a pessoa e a pessoa rejeitando a repreensão. Ou seja, você está desalinhado com o tempo de Deus. É Deus falando para você se levantar e você forçando a caída. Tem gente que cava a própria cova. O diabo não precisa nem trabalhar para derrubar. A pessoa mesmo está cavando a cova dela, para ela mesmo cair nela. Então, ou seja, eu preciso começar a buscar de Deus a entender o tempo. E por não entender esse tempo, eu estou perdendo muito. Agora fica mais claro quando eu vejo Jesus entrando em Jerusalém. E o que Jesus está fazendo? O pessoal está muito feliz, amém? Jesus está como, pessoal? Chorando. E ele explica por que ele chorou. Chorou porque os olhos do povo estavam encobertos, e por isso eles não entendiam o tempo da visitação. Eles não entendiam que o Filho de Deus estava visitando a terra, estava entre eles, estava curando, libertando, estava prestes a morrer por eles, mas eles não entendiam. Assim como muitos de nós às vezes não entendemos. E quando nós começamos a entender, geralmente é assim. Quem entende fala assim: pastor, se eu soubesse que era tão bom, eu teria vindo antes. Eu disse isso para mim mesmo quando eu conheci Jesus. Eu falei: se eu soubesse que era tão maravilhoso, eu tinha vindo antes. Mas é que eu não entendia, meus olhos estavam fechados, exatamente como Jesus falou. Eu precisei ser cercado, eu precisei perder para o diabo. Ele roubou o que era meu, tirou o que era meu, me derrubou, a minha família, para que eu pudesse entender. Meu Deus, esse não é o que eu esperava outra coisa. E quando então os meus olhos se abrem, eu entendo o tempo de Deus, e eu entendo qual é o tempo para a minha vida. E aí eu começo a entender, começo a buscar de Deus, e eu começo a perceber o tempo de Deus à medida que eu vou ouvindo Deus. O que Deus tem falado com você ultimamente? Por aí já dá para você entender qual é o tempo de Deus para você. Pastor, para mim, o que Deus tem falado comigo ultimamente é sempre um puxão de orelha, é sempre Deus me chamando a atenção. Pois é, para você é um tempo de correção. Esse é o tempo de Deus para você. Porque o que você está querendo, talvez não tenha como Deus fazer sem antes corrigir você. Não adianta Deus querer mudar uma história, sendo que
tudo que você age, tudo que você faz está errado, e foi todos os seus erros que levaram você a essa situação que você está hoje. Então simplesmente Deus vir e mudar a história não vai resolver, porque você vai se colocar na situação de novo. Então Deus tem que corrigir, para você não se colocar na mesma situação novamente. E às vezes pelas mensagens a gente vai percebendo qual é o tempo de Deus para nós. Teve uma época, eu estava em Caxias. Quem está nos assistindo e é de Caxias vai lembrar dessa época, e até o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Teve uma época que eu estudei o livro de Neemias. Eu senti de Deus que Deus estava reconstruindo a vida das pessoas. Irmão, mensagem atrás de mensagem sobre reconstrução, como reconstruir, como recomeçar. As mensagens, o teor delas era esse, em todo o tempo, era o tempo de Deus para a igreja. Houve um tempo que eu estava repreendendo bastante a igreja. Olha, tem que se acertar, olha, tem que se descontaminar. Eu passei quase um mês falando sobre descontaminação na igreja de Caxias. Pegava passagens na Bíblia que falavam sobre esse assunto. Esse era o tempo de Deus para aquele momento, para aquela igreja. Era o tempo de Deus. E as pessoas precisavam entender, Deus está tratando isso, então é o que a gente está precisando ouvir. Mas houve tempo também em que eu falei sobre milagres, sobre se preparar para coisas grandes. Assim, quando eu pisei o pé aqui na igreja de Codó, no dia que eu pisei, Deus falou: eu estou inaugurando um tempo novo, um novo ciclo. Quem lembra sobre isso que eu falei com vocês? Um novo ciclo. Era o que Deus estava tratando. Esse é o tempo de Deus. Então, pelo teor das mensagens, eu vou percebendo qual é o tempo de Deus para a minha vida. Quando eu vou lendo a Bíblia, e a Bíblia vai se clareando para mim, ali eu vou percebendo o que Deus está tratando comigo. O que sempre sai para mim quando eu estou lendo a Bíblia Sagrada? Ali eu vou percebendo qual é o tempo de Deus para mim. Eu preciso me alinhar com o tempo de Deus, senão eu posso perder muito. E é por isso que Jesus está chorando, por saber que eu vou perder muito, que eu não vou entender a paz de Deus para mim, porque meus olhos estão fechados e eu não entendi o tempo da visitação. Eu vou lhe mostrar alguns exemplos na Bíblia, e vai abrir mais o teu entendimento, e você vai entender onde eu quero chegar. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos lá, deixa aberto aí que a gente vai voltar, tá? Deixa Lucas 19 aberto, a gente vai voltar. Vá para segundo livro de Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Deixa eu te apontar a história de alguém que não entendeu o tempo de Deus para ele. Conseguiu achar, amados? Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Segundo livro de Samuel 11, verso 1. Olha o que está escrito aí, queridos. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, agora presta atenção nisso aqui, ó. No tempo em que os reis saem para onde, pessoal? Para a guerra. O rei ficava em casa, pessoal. Era um tempo onde o rei ia para onde? Para a guerra. O que aconteceu? Enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou aonde, pessoal? Ficou aonde, pessoal? Jerusalém. Nós acabamos de ler, você leu comigo, está escrito na sua Bíblia. Era um tempo onde os reis iam para onde, pessoal? Para a guerra. Só que nesse dia Davi falou: eu não vou para a guerra. Davi não era o rei. Por que ele não foi para a guerra? Eles não estavam entendendo o tempo. Assim como muitas pessoas às vezes não entendem o tempo na vida dela, o tempo de Deus.
Irmão, não adianta. Se o teu tempo é tempo de guerra, não adianta querer cruzar o braço e não lutar. Se é tempo de guerra, você tem que guerrear, meu amado. Não dá para cruzar o braço, não. Vou dar um exemplo aqui bem simples para você entender. Imagine a mulher tendo um parto normal. Quem teve parto normal aqui? Deixa eu ver. Só uma irmã, só? Quem mais teve parto normal aí? As irmãs? Só a irmã. O resto eu acho que foi tudo cesárea. Enfim, parto normal. A mulher tem que fazer força ou não tem? Tem que fazer força, não tem para onde correr. Imagine a cena. Está lá a mulher no trabalho de parto, na mesa, junto com o médico falando para ela: faz força, bora, é agora, está saindo, vem, força. E a mulher cruza o braço e fala assim: agora eu não vou fazer mais força não. Se ele quiser nascer, que ele nasça sozinho, não vou fazer força não. Vai dar certo esse negócio? Tem gente que é desse jeito, está no meio da guerra, e de repente ela cruza os braços e fala: não vou lutar mais não, estou cansado, cansei, chega, não dá mais. Irmão, você está no meio da guerra, não dá para simplesmente virar as costas não. Entenda o tempo de Deus para a tua vida. Você está na guerra, tem que guerrear. E às vezes, para você ter um período de paz, você vai ter que vencer a guerra primeiro, querido. Vai ter que enfrentar o que tem que enfrentar, vencer o que tem que vencer, para depois você falar: agora eu posso ter um pouco de paz. Existe um tempo para todas as coisas. Davi estava vivendo um tempo de guerra. Não era para ele estar em casa com o pezinho para o alto, não. E a coisa estava tão séria. Veja você aí, Davi estava lá no palácio dele, dormindo até tarde. Vamos ler aí, ó, verso 2. E aconteceu, a hora da tarde, que Davi se levantou da onde, pessoal? Do seu leito, da sua cama. Eita, dormi até tarde, irmão, olha aí. Passou do meio-dia. Davi está levantando na hora da tarde. Deixa eu espreguiçar aqui, pronto, levantou. E andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, banhando. E era esta mulher muito formosa vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado de sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Irmão, você vê que quando a pessoa está fora do tempo, ela só quer saber de dormir. Ela não quer trabalhar nada, está na guerra. Joabe, vai lá, guia as tropas, vença lá. Eu vou ficar em casa hoje. Mas rei, o senhor tem que estar com a gente. Não, hoje eu não vou não. Vou ficar por aqui. Resolve lá. Quando tiver resolvido eu vou. Dormiu até os olhos ficar inchados, até de tarde. Não era Davi que gostava de buscar a Deus de madrugada? Se envolver com Deus? Pela manhã contemplar o Senhor? Não era este? Mas nesse dia ele estava completamente fora do tempo. Era tempo de guerra e ele estava querendo ficar sossegado. E quando você está fora do tempo, irmão, acontece o que Jesus disse. Lembra que ele entrou lá em Jerusalém? Jesus entrou em Jerusalém como? Chorando. Porque ele falou: esse povo não sabe o que pertence a eles, porque os olhos deles estão fechados. Eles não entendem o tempo da visitação. Por isso os inimigos virão, cercarão ele, sitiarão, tomarão tudo que é deles, apertarão eles, derrubarão eles e todos os filhos deles, porque eles não entendem o tempo. Assim estava Davi, não estava entendendo o tempo. E o diabo armou para ele, para derrubar ele. E derrubou bonito. Porque está lá, o cara acorda de tarde, aquela espreguiçada, está passeando.
ali no seu terraço, lá de cima ele avista a mulher, completamente nua, se banhando, e a Bíblia Sagrada diz: a mulher era extremamente bonita. Ele não pensou duas vezes: ei, vem cá, quem é aquela ali? Rapaz, ela não é a filha de Eliã? Esposa, ela é casada, esposa de Urias, o heteu? É mesmo? Eu não quero nem saber, traz ela para mim. Mas ei, traz ela para mim, eu sou o rei, vá. A Bíblia Sagrada diz: a mulher entrou no palácio e ele se deitou com a mulher. O diabo derrubou ou não derrubou, pessoal? Quando você não entende o tempo de Deus, o diabo te derruba, irmão. Quem está entendendo aqui, pessoal? Às vezes é tempo de oração e você não quer orar, está fazendo corpo mole para oração. É tempo de oração, irmão, você está fazendo corpo mole. Às vezes é tempo de ler mais a Bíblia e você toda hora tem um pretexto: não, porque eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas tem tempo para o Kawaii, tem tempo para o TikTok, tem tempo para o Facebook, para o Reels. Só não tem tempo para ler a Bíblia. Não, porque eu estou na correria, pastor, eu trabalho demais. Pois é, tem tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. E por você não entender o tempo de Deus, você vai ser derrubado. Eu não estou aqui profetizando algo ruim, por favor, não me interprete mal. Eu estou falando que quando a gente está desalinhado com o tempo de Deus, com aquilo que Deus está pedindo que a gente entenda, é nessas horas que estamos completamente suscetíveis, vulneráveis ao ataque do inimigo. É isso que eu estou pontuando com você. E as pessoas não perceberam isso. O fato de Davi não entender o tempo de Deus fez com que o diabo derrubasse ele. O diabo armou, colocou na cabeça da mulher: vai se banhar. Aonde? Lá, para todo mundo ver. Tanto lugar para se banhar, mas tem que se banhar lá em frente ao palácio do rei. O rei passeando lá de cima viu a mulher. Coisa do diabo. É para derrubar o cara, mas só derruba aquele que está fora do tempo de Deus. Você entende isso, sim ou não? Por isso Davi está caindo aqui. E a coisa foi tão séria que por causa disso a mulher engravidou. Quando Davi fica sabendo: rapaz, a mulher engravidou. Mas como assim? Só foi uma vez? Pois é, a mulher engravidou. Mas e agora? Ah, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O cara arquiteta tudo, faz uma carta, manda chamar o marido da mulher, tira o cara da guerra. O cara queria guerrear, ele tira o cara da guerra. Vem cá, rapaz, como é que está a guerra lá? Rapaz, o negócio está sério lá, o bicho está pegando lá. É mesmo? Faz o seguinte, vai se deitar lá na sua casa com a sua esposa, vá. Ele: meu rei, como é que eu poderia estar pensando em deitar com a minha esposa? Meus irmãos estão morrendo na guerra. Nós não podemos perder essa guerra, não. Eu não tenho cabeça para ir deitar na minha casa e me deitar com a minha esposa, não. Eu deveria estar na guerra. Não, mas vá, meu filho, vai. Não, ele falou: não vou não. Toma aqui, vamos beber um pouquinho de vinho aqui. Vou embebedar esse cara até ele ficar tão bêbado que ele vai bater lá na casa dele. Pronto, aí ele se deita com a mulher dele e vai pensar que o filho é dele. Olha o que ele estava pensando, irmão. Só que o rapaz, ele não quis saber de ir para casa. Davi não pensou outra coisa. Ele falou: rapaz, não tem o que fazer, vou fazer uma carta, vou entregar na mão dele, e nessa carta eu vou escrever: Joabe, assim que você pegar essa carta, pega Urias e coloca lá na frente da batalha. Irmão, quem está na frente da batalha é o primeiro a morrer. Então Davi arquitetou a morte do marido da mulher que ele adulterou. Quem está entendendo aqui, pessoal? Você tem noção do que é isso? Quando o cara está fora do tempo, olha como o diabo derruba o cara. Derrubou na sua moral, no seu intelecto. Os princípios dele foram embora. Ele era um homem de Deus, mas os princípios foram embora porque ele está fora do quê? Do tempo de Deus. Era para estar guerreando. Se ele tivesse guerreando, ele teria caído, pessoal? Não, não teria. Ele estava no meio da guerra. Se ele tivesse guerreando, ele não teria visto aquela mulher banhando,
ele não teria que ter que matar o marido da mulher, essa criança não teria nascido e nem morrido, porque foi o que aconteceu. Ele manda matar o cara. Depois disso nasce a criança nasceu com alguma debilidade, alguma enfermidade sobre ela, a criança acabou morrendo. Imagina a cabeça de Davi: poxa, eu perdi uma criança, isso aqui é fruto do meu pecado. Imagina a cabeça de Batseba, como é que não estava? Poxa vida, perdi uma criança. Quem já perdeu um filho sabe do que eu estou falando. Imagina como é que ficou a cabeça dessa mulher. Olha a desgraça que aconteceu, irmão, o transtorno sobre todo mundo, porque ele não entendeu o tempo de Deus para a vida dele. Era para Davi estar onde, pessoal? Na guerra. Não é o que estava escrito? O tempo em que os reis iam para onde? Para a guerra. E Davi com o pezinho para o alto na sua casa, dormindo até tarde. E às vezes assim somos nós. É tempo de você estar se consagrando e você não quer se consagrar. Às vezes é tempo de se separar de certas amizades e você está se envolvendo com certas amizades que estão afundando você. Às vezes é tempo de você se separar, se santificar, mas você está se contaminando cada vez mais. Você não está entendendo o tempo de Deus. Não está entendendo o tempo de Deus. E é por isso que o diabo consegue derrubar a gente. Quem está entendendo aqui, pessoal? Vou lhe mostrar um outro ponto, um outro exemplo na Bíblia. Tem vários exemplos, mas eu peguei aqui dois para a gente pelo menos se situar, pelo menos dar um norte para nós, para a gente entender. O outro exemplo, você está lá em Lucas, que eu pedi para você segurar, que a gente iria voltar para lá, só que vai ser Lucas 20, 24. Volta lá. Lucas 24, pessoal. Consigo achar? Lucas 24 fala dos discípulos que estavam saindo de Jerusalém. E o que havia acontecido? Só para a gente entender aqui a história, entender o contexto. A Bíblia Sagrada diz que Jesus havia falado para o pessoal: olha, gente, vai ser necessário que eu venha padecer, é necessário que eu venha morrer, não vai ter jeito, eu vou ter que passar por isso, mas olha, preste atenção, ao terceiro dia eu vou voltar. Eu quero que vocês esperem em Jerusalém, eu vou voltar, no terceiro dia eu retornarei. Vocês entenderam? Sim, Senhor. Muito bem. Tudo que Jesus havia falado começou a acontecer. Foi pego, foi açoitado, foi humilhado, foi crucificado, até que ele então disse: está consumado. Passou-se o primeiro dia, o segundo, no terceiro dia, esses discípulos nem esperaram o terceiro dia acabar, e eles, que nem diz lá em São Paulo, meteu o pé. Em vez de esperar, não esperaram. Vamos sair daqui. Eu estou achando que ele não vai ressuscitar coisa nenhuma. Já é o terceiro dia hoje. Cadê ele? Você viu ele por aí? Não, não vi. Então é só balela. Vamos embora. Vamos para onde? Vamos para Emaús. E aí entra esse texto que eu quero ler com você. Verso 13. Lucas 24, verso 13. E eis que no mesmo dia iam dois discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Lembra que a gente, lá no início da mensagem, Jesus ele entra em Jerusalém como, pessoal? Chorando. Chorando por quê? Ele disse: se vocês entendessem
a paz que lhe pertence, mas infelizmente os seus olhos estão fechados. E aqui Jesus fala sobre olhos fechados de novo. Isso mostra para mim e para você que toda pessoa que está fora do tempo de Deus, os seus olhos ficam fechados. Você não enxerga as coisas de Deus. É por isso que quando a gente está no mundo, tem coisa que a gente não enxerga. A gente vem para a igreja e a gente fala: rapaz, mas como é que eu não enxergava isso aqui? Isso aqui é a raiz de tudo que eu perdi. Esse é o motivo de todas as minhas derrotas. Como eu não consegui perceber isso? Pois é, seus olhos estavam fechados. Esses discípulos estavam agoniados demais. Como diz o outro aí fora, colocando a carroça na frente dos bois. O terceiro dia não havia acabado e eles já tinham saído de Jerusalém. Estavam conversando um com o outro: rapaz, cadê ele, rapaz? Ele não apareceu. E Jesus se aproxima, ó, e vai junto com eles, caminhando e ouvindo. Rapaz, pois é, rapaz, que tristeza. A gente aqui na expectativa que seria ele. E a conversa vai prolongando, ó. Verso 17: e ele lhes disse, olha a pergunta de Jesus: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Para um pouquinho por aí. Irmão, quando as pessoas falam isso e elas são de fora, é uma coisa. Mas quando os discípulos reduzem o Filho de Deus a um profeta, aí é demais. Você entende onde eu quero chegar? Eles eram discípulos. Jesus está do lado deles. O que vocês estão falando aí? Não, porque você não está sabendo, não. Jesus, o Nazareno, um profeta. Um profeta. Jesus não tinha perguntado para os discípulos em outra ocasião, dizendo: quem as pessoas dizem que eu sou? Não, dizem que o senhor é um profeta, dizem que o senhor é isso, aquilo, outro. Tá, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro levanta, os discípulos estavam lá, e Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E agora esses discípulos falam que Jesus é só um profeta. É triste, mas toda pessoa que está fora do tempo acha que Jesus é um qualquer. Não consegue acreditar no poder de Cristo de mudar situações. Cuidado para que isso não aconteça com você. Cuidado para que você muitas vezes ache que Deus não pode mudar certas situações na sua vida. Há uma grande probabilidade de você já estar fora do tempo de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus continua ouvindo. Eu fico imaginando essa facada no coração. Falou: rapaz, eu poderia ouvir de qualquer pessoa, mas dos meus discípulos, nem eles acreditam que eu sou filho de Deus. Nem eles acham que eu sou um profeta. Que tristeza. Mas bora lá, vamos ouvir o que mais que eles vão falar. Verso 20: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós, qual era a nossa expectativa? E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, contudo, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Quer dizer, o dia não tinha acabado ainda, o terceiro dia. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Quer dizer, havia indícios que Jesus já tinha ressuscitado, mas ainda assim eles estavam saindo de Jerusalém, não souberam esperar. Jesus já tinha ressuscitado, mas na cabeça dele: não, a gente estava esperando que ele fosse remir a gente, que ele ia ressuscitar, mas até agora nada.
só ouvimos falar de alguns boatos. E olha só a resposta de Jesus. Isso aqui é para doer o nosso coração, irmão. Meu Deus. Olha o que Jesus diz, verso 25. E ele lhes disse: ó nécios. A palavra nécio, louco. Vocês são doidos. Ó nécios, ó loucos. E que mais? E tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Tardo de coração é atrasado. Como vocês são atrasados? Vocês são loucos. Irmão, eles estavam tão atrasados que Jesus já tinha ressuscitado, estava do lado dele, estava caminhando com eles, e eles não tinham percebido que Jesus já tinha ressuscitado. Está atrasado ou não está? Quem está entendendo aqui, pessoal? Às vezes a gente está tão atrasado, que Jesus já morreu na cruz, levou sobre ele a minha dor, a minha enfermidade, depressão, doença, toda espécie de perturbação, já levou na cruz, e a gente está aqui ainda pedindo: Jesus me cura. E lá de cima Jesus fala assim: você está atrasado, eu já morri por você, já está pago, é você que está atrasado. Quem está entendendo aqui, pessoal? Você está atrasado. Foi isso que ele falou para esses discípulos: vocês estão atrasados. Os profetas já tinham dito sobre mim. Eu já estou aqui conversando com vocês, e na cabeça de vocês eu nem ressuscitei ainda. Em vez de vocês estarem lá esperando que eu aparecesse para vocês em Jerusalém, vocês já estão saindo de Jerusalém, já estão indo para Emaús. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que quer antecipar as coisas antes do tempo. Tem gente que é assim, é agoniado demais, apressado demais, quer tudo para ontem. Cuidado, você está fora do tempo de Deus. Quer acelerar demais, e às vezes está atrasado demais. E a ideia hoje é alinhar você com o tempo de Deus. Você está entendendo isso ou não? Essa mensagem hoje é para alinhar a sua vida com o tempo de Deus. Às vezes você quer namorar e você não tem cabeça para namorar, irmão. Você não tem dinheiro nem para pagar um picolé. Você quer namorar, você não tem dinheiro nem para... Tem aquela canção, Atirei o Pau no Gato? Quem já ouviu essa canção? Você nunca ouviu a canção Atirei o Pau no Gato? Você não levantou a mão? Será que eu tenho que cantar aqui, gente? Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Rapaz, é maldade você lascar o pau no gato. O coitado não morreu, quer dizer, era para matar o bicho. Olha as canções que a gente canta para as nossas crianças. A nossa criança cresce querendo tirar o pau no gato mesmo, quer pisar no gato, quer maltratar o gato, quer pisar. Peraí, não é essa a ideia. Mas o cara está lá querendo namorar. Irmão, você não tem nenhum pau para jogar no gato e quer namorar. Você não tem condição nem de dar um buquê de flores para a menina. Nada. Não, mas eu quero namorar, pastor. Irmão, você está fora do tempo. Você está fora do tempo. Ou você acha que você vai ficar namorando com a menina, enrolando ela uma vida inteira, aí cai na fornicação, pecado que Deus condena. Está lá você que não se aguenta. E se Jesus voltar você nessa situação, ainda vai para o inferno ainda. Às vezes está fora do tempo, você não tem maturidade, você quer namorar uma pessoa para esquecer uma outra pessoa. Não é tempo de namorar, você tem que se curar primeiro, irmão, pelo amor de Deus. Mas não, eu quero esquecer ele, bora farriar aqui, bora namorar outra pessoa para esquecer o meu ex. Que isso? Não é tempo. Você acabou de sair de um relacionamento conturbado, prejudicial a você mesmo, a tua saúde mental, emocional, e você quer entrar no outro relacionamento na intenção de tentar sarar, esquecer. Você está fora do tempo, irmão. Não é assim. É tempo de rever os seus conceitos. Meu Deus, por que não deu certo? O que aconteceu? Onde eu falhei também? Porque nunca é só a culpa de um, irmão. O casal tem que rever o conceito.
Por que não deu certo? Onde foi que eu falhei? Será que eu precisava ser mais homem? Ou será que eu fui muito infantil? Não sei. Tem que rever os conceitos. Talvez não amadureceu. A pessoa é mais madura que você. E você ficou com muita criancice no relacionamento. Estragou o relacionamento, ninguém suportou. Entrou no relacionamento sem resolver questões emocionais suas. Você é uma pessoa que não sabe receber o não. E quando recebe o não, faz uma cara desse tamanho, mas quer namorar. Aí quando a coisa não é do jeito da pessoa, ela já fica com a cara desse tamanho, acabou. E a pessoa acaba cedendo até o que não gosta, só para agradar a outra. Chega um momento que a pessoa fala: olha, chega. Ah, então acabou. E às vezes a pessoa fala até: graças a Deus que acabou, porque eu não aguentava mais fazer a vontade dele, porque ele só quer do jeito dele. Se não for, esquece. Faz cara e boca, fica com a cara desse tamanho, não dá. Tem uma hora que a pessoa fala: graças a Deus, foi tarde. Às vezes não estamos entendendo o tempo de Deus. Os discípulos não entenderam. Saíram de Jerusalém. Jesus se aproxima, eles não enxergam, não percebem que é Jesus. Toda pessoa que está fora do tempo, às vezes Jesus se aproxima da pessoa, tenta abrir os olhos da pessoa, traz uma mensagem para a pessoa, usa pastores, usa pessoas, e ela não percebe que é Jesus ali. Sabe por que você não percebe? Porque você está fora do tempo. Quem está entendendo aqui, diga amém. Fora do tempo. O livro de Provérbios, capítulo 20, verso 21, diz que se você tomar posse da herança antes do tempo, ela se torna uma maldição para você. Tem gente que quer logo a coisa, não, porque eu quero logo, eu quero agora. Só que você não está preparado para aquilo. Mas você quer. Não, pastor, eu quero é trabalhar. Para quê? Você vai se corromper quando começar a trabalhar com cidadãos que não querem saber de Deus. Você vai se contaminar. Não, eu quero fazer faculdade, pastor. Para quê? Para chegar na faculdade, se corromper e virar cabeça e desviar. É triste, mas tem pessoas que não têm nem cabeça para poder entrar numa faculdade, porque se corrompem. Você entende isso? Falei de manhã, estou falando aqui de novo. Tem gente que não tem cabeça para isso, não tem cabeça para um relacionamento, não tem cabeça para entrar no casamento, não tem cabeça para isso. Mas a pessoa está agoniada, ela quer. Ela quer. Nunca me esqueci de um rapaz que queria ser obreiro comigo lá em São Paulo. Chegou para mim: não, pastor, porque eu quero namorar. Eu falei: irmão, você acabou de querer fazer a obra. Foca no teu ministério, crescer, evoluir, fazer a vontade de Deus. Não, mas é porque eu preciso namorar, eu não consigo fazer as coisas sem estar namorando. Eu falei: irmão, você vai pecar. Não, pastor, eu não vou pecar não. Você vai, irmão. Não vou não. Quando eu falei: tá bom, vai, namora. Mas eu digo para você, você não está no tempo. Irmão, na outra semana ele já apresenta a menina. Está aqui, pastor, eu quero namorar. Eu falei: mas já? Então essa aí já estava escondida já. Só esperando o pastor falar: pode trazer. Eu falei: nem orou, nem teve confirmação de Deus, não teve nada. Ele já foi apresentando na outra semana. E eu falei para ele, eu falei: você não está preparado. Você vai por conta e risco. Irmão, não demorou 4 meses, ele engravidou a menina. 4 meses, ele engravidou a menina. E o pior de tudo, não deu certo ficar com a menina. Lá vai a menina, mãe solteira agora. E ele desempregado. Você está entendendo como que é o negócio? Não está entendendo o tempo de Deus. E Jesus disse: vocês são loucos, estão atrasados no entendimento no coração de vocês. Volta para lá, onde nós começamos, você lembra? Foi em Lucas. Só voltar algumas páginas aí, pessoal. Meu Deus, irmão, isso aqui é muito sério. Foi Lucas o que, pessoal? 19, não foi?
Você lembra qual era o verso? 41 foi onde nós começamos, não foi? Diz aí, ó. Volta lá o 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, o que Jesus fez, pessoal? Chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, pelo menos hoje, se você conhecesse o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, você não vai conseguir enxergar. Mas por quê? Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Não conseguiu reconhecer que Jesus estava visitando aquela pessoa, estava tratando com aquela pessoa, corrigindo aquela pessoa. A pessoa não percebeu que ali Deus estava visitando ela, que aquela mensagem dura era Deus. Aquele dia que o pastor estava pregando de maneira mais enérgica, aquilo ali era Deus. Aquilo era Deus. Mas eles não conheceram, não perceberam a visitação, e não conheceram porque os seus olhos estão tampados, por isso que não conseguem perceber o tempo. E a Bíblia escreve que tem tempo para todas as coisas. Eclesiastes, a gente fecha lá, Eclesiastes capítulo 3, só para finalizar. Você está entendendo a mensagem, sim ou não, pessoal? Está conseguindo acompanhar o raciocínio aí? Pronto. Para finalizar, Eclesiastes 3. Quem achou aí, diga amém. Eclesiastes 3, verso 1 diz assim: tudo, absolutamente tudo, tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, aqui debaixo do céu, ou seja, aqui na terra, existe um tempo para todas as coisas. Não adianta antecipar as coisas, existe um tempo para tudo. Aí ele vai explicando: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. E ele vai trazendo ali nos versos seguintes que existe tempo para todas as coisas. Olha aqui para mim, deixa eu explicar para você. Você precisa entender o tempo de Deus para você. Às vezes o tempo de Deus para você é um tempo de correção. Ele está te corrigindo, está puxando a tua orelha. Infelizmente é assim. Às vezes a ideia é você chegar na igreja: eu queria ouvir uma mensagem que me levantasse. Às vezes Jesus está te repreendendo, te corrigindo, te alinhando. E aí, porque você não entendeu isso, você despreza. Não faça isso. Às vezes é tempo de restaurar, é tempo de construir. Às vezes você está fora do tempo, é tempo de você estar plantando e você quer colher. Não, eu queria colher, pastor, mas vai colher o quê? Você não plantou, meu amado. Só colhe quem plantou. Mas você não plantou, mas está naquele negócio: não, porque eu estou na fé que vai dar certo. Mas você não orou, você não se consagrou, não pediu palavra de Deus. Deus não está nesse meio. Você fez tudo sozinho, tomou suas próprias decisões, e depois está falando: não, eu vou colher. Vai colher o quê? Vai colher suas próprias decisões, porque Deus não está nesse negócio. Às vezes nós não plantamos e queremos colher. Onde eu quero chegar com isso? Quando a gente orar, eu vou lhe dar uma dica de oração aqui. Quando a gente orar, fala para Deus abrir seus olhos. Quando a gente orar, pede para Deus para você entender o tempo dele para a sua vida. Pede para Deus. Se é tempo de plantar, vamos plantar.
Se é tempo de guerrear como Davi estava guerreando, então vamos guerrear, não vamos ficar de pé para cima. Não, pastor, porque eu não quero lutar não quero fazer nada não. É tempo de guerra, amado. Você está no meio da guerra, vai ter guerra. Então nós precisamos entender qual é o tempo de Deus para a nossa vida. É tempo de calar? Ó, se cale, não fale nada não. E às vezes nós estamos falando demais. E a Bíblia fala no livro de Provérbios: aquele que fala em demasia traz perturbação para si mesmo. Então tem hora que a gente, não vou falar muita coisa não, vou orar mais, vou ficar mais quietinho na minha. Tem hora que é tempo de se separar. Se separe de certas pessoas que só estão afundando você. Se separa. Tem gente que vem para o teu lado só para fofocar, só para falar dos outros, só para te desanimar, só para falar de coisa negativa. Essas pessoas você tem que, E é triste quando a própria pessoa de casa é quem desanima você. E você tem que despertar. Você que está desanimando o seu próprio familiar, presta atenção. Você deveria dar a força, dar o apoio, não jogar terra para poder enterrar. É tempo de estender a mão, porque um dia você pode cair também no buraco. E aí? E você pode estar colhendo o que você plantou. Ah, pastor, não tem ninguém para me ajudar. Aí quando você olha para trás, você viu que lá atrás você também não ajudou ninguém. Pelo contrário, você ajudou foi a enterrar muita gente. Quando a pessoa estava lá meio para baixo, rapaz, pois acaba logo esse negócio aí, não tem jeito não, acabou. Separa logo, porque não vai dar certo não, arruma outra pessoa para você, pronto. Você ajudou a enterrar muita gente. Quando olha para trás, está lá você enterrando a vida dos outros. E quando você um dia precisou do apoio de alguém, não tem ninguém para poder estender a mão. E às vezes isso já é a colheita. Está entendendo sim ou não? Então que você possa orar e falar: Jesus, abre os meus olhos, não deixa eu ficar cego não, me ajuda a entender o teu tempo para a minha vida. Se é tempo de ler Bíblia, bora ler Bíblia. É tempo de me consagrar, bora se consagrar. É tempo de estar na igreja, vamos estar na igreja. É tempo de se consagrar e ler um livro evangélico, bora ler, buscar entendimento. É tempo de prosperidade, então bora prosperar, meu Deus. Como é que o Senhor quer fazer aqui na minha vida? Eu quero crescer. E às vezes chegou o tempo da prosperidade para a pessoa, mas ela não entendeu. E o diabo está tirando o que é dela. É tempo de crescer, mas ela está ali achando que não é o tempo de crescer. Ele está achando que não é o tempo de crescer. Amém, queridos? Às vezes é tempo de organizar as coisas, está muito bagunçada. E você quer que Deus abençoe, mas tem muita coisa que está desorganizada. Tem que organizar. Às vezes esse é o tempo de Deus para você. Vamos orar? Se ponha de pé. Eu creio que o Espírito Santo vai nos guiar nessa oração. Você que está em casa, também ore com a gente. Aproveita para falar com Deus. Talvez você está fora do tempo também. E essa mensagem mexeu com você aí na sua casa. Feche teus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença e tudo que nós desejamos aqui é que o Senhor abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos. Nos ajude a entender o Teu tempo para nós. A Bíblia nos mostra que Jesus entrou em Jerusalém e Ele chorou. Ele disse: se o meu povo conhecesse, pelo menos hoje, o que essa paz pertence a eles. Mas os olhos deles estão fechados. Meu Deus, então por isso nós estamos clamando: abra os nossos olhos, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, Jesus. Nos ajude a nos alinhar com o tempo de Deus.
Nos ajude a perceber qual é o tempo para as nossas vidas. Talvez é tempo de orar, talvez é tempo de buscar, talvez é tempo de ler mais a palavra, é tempo de se render mais. E às vezes não estamos fazendo isso, meu Pai. Mas aqui diante do Senhor nós pedimos: abra os nossos olhos. E eu peço que o Senhor visite cada uma dessas pessoas que estão aqui na igreja, neste culto, mas até mesmo esses que estão ouvindo a mensagem. Meu Deus, que o Senhor possa abrir os olhos dele e que eles possam se alinhar com o seu tempo, para que possam receber tudo que o Senhor tem para eles. É o que eu te peço, e eu faço isso em o nome de Jesus. E você que crê, diga: assim seja. Amém. Abra os seus olhos. Tanto você aqui da igreja quanto você de casa, põe essa palavra no seu coração. E o que eu quero pedir para você? Se essa mensagem te ajudou, compartilhe. Pastor, não me ajudou nada. Então não precisa nem compartilhar, nem curtir, não precisa fazer nada. Mas se te ajudou, compartilha. Manda pelo menos para alguém. Alguém que talvez você percebe está fora do tempo. Manda para alguém, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos se despedir do pessoal de casa, aplaudindo o Senhor Jesus bem forte, pessoal.